Sabe que quando a gente faz uma palestra assim, mais ou menos livre, Ellen White, os eventos finais ou coisa assim, é bem provável que eu venha tocar assuntos que não sejam bem do seu interesse, mas espero que tudo seja proveitoso. Então, eu gostaria de gastar um bom tempo com perguntas, porque aí a gente pode se sintonizar melhor, talvez, nas inquietações, nas questões que vocês têm. Você sabe que cada momento como esse gera muitas especulações e nós estamos tendo hoje um bom número de profetas dos eventos finais que extrapolam e que conseguem, no caso, sugerir detalhes proféticos que nem a Bíblia, nem Ellen White, eu acho que nem Deus mesmo saberiam dessa questão. E eu gosto muito de um pensamento do Dr. Gerhard Hasel que diz, em relação com profecias ainda não cumpridas, existe o risco de o intérprete especular e tornar-se um profeta por sua própria conta. Então, esse é um mundo que nós temos que fortalecer a nossa fé, mas ao mesmo tempo, como líderes do povo de Deus, das diferentes congregações, onde quer que você esteja, a gente também precisa dar respostas, porque se você não responder algumas das inquietações, alguém o fará, e a gente não sabe como será essas respostas. Eu tenho um PowerPoint aí que a gente vai passar rapidamente. O título já foi anunciado, é um título bastante geral, portanto, nós vamos tratar de alguns assuntos e aquilo que não foi tratado, ou não for tratado, que você possa, quem sabe, levantar e a gente consiga fazer a nossa programação o mais completa possível dentro das suas expectativas. Eu gostaria de iniciar nossas considerações com esse texto maravilhoso, que é muito conhecido, de Lucas capítulo 21, versos 25 a 28. Você sabe que o discurso escatológico de Cristo, ou também chamado de profético, você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Normalmente se foca mais em Mateus 24, mas esse texto aqui também é muito importante. Aqui nos diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui nós temos vários componentes, e nós vamos começar com o primeiro deles, que são os sinais. Relacionados com o tempo em que os eventos finais teriam início. Se nós dermos uma olhada em Daniel 8, como você conhece, existem várias expressões que são usadas no verso 17, tempo do fim, o verso 19, último tempo da ira, o 19 também, tempo determinado do fim, e o 28, dias ainda muito distantes. Isso é em relação com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Gerhard Fandel, que trabalhou por muitos anos aqui no Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, a tese doutoral dele foi sobre esse tema, o tempo do fim no livro de Daniel. Só para que você tenha uma ideia que existem estudos um pouco mais aprofundados a esse respeito.
Então não há como nós negarmos que isso seria, se você unir todas essas expressões aí, tempo do fim, e depois dias muito distantes, não há como se colocar naquela época. E existem outros fatores que poderiam ser acrescentados. Agora, a grande pergunta é quando começa o tempo do fim. Bem, nós temos um sincronismo em relação com isso. Você tem, essa é a posição clássica adventista. Você tem o terremoto de Lisboa, que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, que foi um sábado, não domingo, como algumas pessoas acham, mas era num sábado de manhã, quando as pessoas estavam assistindo à primeira missa, e naquela missa, quando eles estavam ali, sobreveio o terremoto, o dia de Todos os Santos, e nenhum santo os protegeu. Aquilo foi realmente um golpe muito grande na questão da hegemonia e do poder católico. Você tem depois o escurecimento do Sol e da Lua, isso é tudo coisas que vocês conhecem muito bem, e o tempo do fim começa em 1798 e não 1844, como algumas pessoas pretendem, e ali ocorreu o maior e mais significativo elemento que despertou o estudo das profecias. Voltando um pouquinho, em 1755, algumas pessoas contestam e dizem, mas esse terremoto não foi tão importante assim. Meu amigo, foi mais importante do que você imagina. Até Voltaire escreveu sobre ele. Alguns historiadores, porque vários livros têm sido publicados mais recentemente sobre esse terremoto, chegam a dizer que Lisboa era a rainha dos mares, pelo ponto estratégico onde estava localizada, e que nunca mais se recuperou daquilo. Mas esse terremoto, segundo alguns historiadores, foi a maior catástrofe que teve maior repercussão na história da Europa desde a queda do Império Romano. Teve uma influência religiosa, uma influência econômica, sem dúvida, filosófica, ideológica, cultural, o que você quiser acrescentar. Então, muitos historiadores hoje estão redescobrindo o significado disso. Mas voltando a 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelos exércitos liderados pelo então general Berthier, que depois se tornou marechal, mas aquilo foi considerado como algo significativo. Muitas pessoas disseram, caramba, como pode o vigário filho de Deus ser aprisionado, levado para o cativeiro e Deus nem o protege dessa situação? Aí, o que acontece? Várias pessoas começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para isso. E ali é que surgiu o grande despertamento no estudo das profecias. Guilherme Miller pregou seu primeiro sermão em agosto de 1831. 2 anos depois ocorre a queda das estrelas. E depois nós temos o período do juízo investigativo pré-advento, a partir de 1844. E é interessante que Ellen White tem várias declarações onde ela diz que depois de 1844 nós nunca mais teríamos uma mensagem com o tempo. Então, esses profetas que estão dizendo que agora o cronômetro divino, e estou me referindo a gente dentro da igreja, até alguns pregadores populares, alegando que dentro de 7 anos tudo vai ocorrer, etc, etc. Mas isso aí é terreno conhecido. Só que algumas pessoas têm contestado essa sequência aqui, dizendo, veja, os nossos pioneiros, eles tinham muito zelo, mas acabaram se antecipando
na datação desses sinais, porque isso deveria ocorrer mais perto da segunda vinda. E um indivíduo, haviam alguns críticos que já falavam isso antes, mas um indivíduo que defendeu a sua tese de doutorado sobre esse assunto é o livro que vocês têm ali aí na tela. A data foi, o ano foi 1994, Kikom Kim. Ele foi até presidente da nossa universidade lá na Coreia, e nesse livro, nessa tese, ele argumenta que esses sinais da segunda vinda devem preceder imediatamente a segunda vinda, e que aqueles no caso, os sinais como nós tradicionalmente consideramos, não fazem sentido. Ele não diz nesses termos, ele simplesmente desloca o cumprimento desses sinais lá para frente. O Dr. Hans Lavrondelli se deixou influenciar por essa tese, e se você tem dúvidas, naquele livro O Futuro, que foi o simpósio que a gente teve lá no NASP, eu creio que foi 2004, 2005, por ali, ele, naquele artigo introdutório, ele até menciona que entre as pessoas que o influenciaram, além do famoso Berkauer, que foi seu orientador de tese, ele também menciona Kikom Kim e a sua tese aqui. E ele, então, expressou isso nesse livro, que é publicado também pela ACES na Argentina, Como Compreender as Profecias Bíblicas do Tempo do Fim, onde ele fala sobre Mateus 24, Tessalonicenses e o Apocalipse, também dizendo que aquilo se cumpriria lá na frente. Ele publicou na revista Ministry, em inglês, um artigo sobre esse tema, sugerindo a mesma ideia, e publicou, esse foi o primeiro, ele publicou pelo menos 2 outros. Mas o Dr. William Shea respondeu essa teoria dele nesse artigo de apenas 2 páginas, também na revista Ministry, intitulado Os Sinais Cósmicos através da História. Interessante que o Dr. Shea, ele diz o seguinte: sinais cósmicos nós temos em muitos lugares da Bíblia e no Apocalipse também. Por exemplo, você tem as pragas, onde o sol se tornaria bem mais intenso, a sua temperatura, etc., e outras coisas mais ali. Mas ele diz que o único lugar onde você tem essa sequência, que é terremoto, sol, lua e estrelas, é na abertura do 6º selo, e não no 7º, que seria a segunda vinda. Então, baseado nesse ponto, ele diz que essa sequência não é necessariamente a sequência do evento da segunda vinda, e sim do tempo do fim, onde o tempo não seria mais cronós, ou seja, tempo regular, de onde vem cronologia, mas o escatom, tempo especial, tempo escatológico do fim. Eu achei muito interessante os argumentos usados por William Shea no seu artigo. Em Ellen White, algumas pessoas sugerem que Ellen White tenha uma, não sei se o termo seria recapitulação, mas uma repetição desses sinais. Então algumas pessoas assumem essa via média, dizendo não, em Ellen White você tem esses sinais ocorrendo lá no início do tempo do fim, marcando o tempo do fim, e os mesmos sinais vão se repetir antes da segunda vinda. Eu creio que esse argumento, por mais interessante que possa parecer, eu acho ele um pouco frágil, não muito convincente por uma razão. Se você ler atentamente o que Ellen White diz sobre o assunto, ela sempre datou Desculpe, aqui tem um erro. Eu copiei de baixo o livro, o primeiro livro em cima não é Primeiros Escritos, que nem tantas páginas teria, seria o livro Grande Conflito. Ali, Sinais do Tempo do Fim, Ellen White, O Grande Conflito, página 304 a 309, 333 a 334.
Nesse, nesse lugar, Ellen White data esses sinais como nós mencionamos. E ela nunca fala da repetição disso. E você encontra isso na edição de 1911 do Grande Conflito. Ela nunca alterou sua posição, porque você poderia ser tentado a dizer, não, lá no início ela cria de uma maneira, depois mudou sua posição, não. Agora, ela fala que em relação com o evento da segunda vinda, ocorreria o abalo das potestades do céu. Então não são meros sinais passivos, como, por exemplo, ali o escurecimento do sol e da lua, que amedrontou muitas pessoas ali, mas não aconteceu nada cataclísmico no mundo. Também a queda das estrelas, não se sabe, pelo menos nunca ouvi falar que alguém tenha morrido por isso. E o Jim Nix, que é o diretor aqui do Ellen G. White Estate, ele tem em torno de uns 50 periódicos originais narrando a queda das estrelas. Aquilo foram coisas que chamaram a atenção das pessoas, que o tempo era solene, etc. Mas, em realidade, por ocasião da segunda vinda, a senhora White fala realmente de um transtorno cósmico terrestre, praticamente, onde até haverá uma mudança astronômica ali para dar lugar à segunda vinda e, posteriormente, a descida da Nova Jerusalém no final do milênio, mas não vai ser simplesmente sinais pacíficos, vai ser realmente um cataclisma dramático. Em relação com outro sinal que Ellen White coloca como sendo importante agora já mais próximo da segunda vinda de Cristo, é a perda da liberdade religiosa. Ela diz claramente que, aliás, ela fala sobre a questão de que os Estados Unidos haveria de perder a sua liberdade, ou seja, toda essa tradição de liberdade religiosa, de separação entre igreja e Estado seria abdicado. E quando ela se refere de alterar os princípios da Constituição, obviamente ela tinha em mente a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, de 1798, onde diz: o Congresso não fará nenhuma lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta, ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação de injustiças. Então, essa primeira emenda à Constituição é muito importante porque garante a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Em outras palavras, o Estado não vai interferir em questões religiosas. Mas existem hoje várias pessoas que estão argumentando em favor, quer dizer, alguns historiadores até mesmo, de que isso foi um erro e também uma negação da alma americana. E por alma americana se refere a que o patriotismo é religioso e que não há essa separação entre igreja e Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no seu artigo 18, diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância isolada ou coletiva, em público ou em particular. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito importante porque aqui garante não só o direito de você exercer sua religião e até ensiná-la, tanto em particular como em público, mas o direito de mudar de religião.
ou de crença. É importante ter isso em mente por uma razão. O Tadeu, que foi aquele indivíduo lá na divisão que fez várias pesquisas e até o grande censo entre pastores que nós tivemos lá em 2011, lá em Foz do Iguaçu, e outras ocasiões, com jovens também, etc. Você deve ter ouvido falar nele. Ele me chamou a atenção uma vez a um livro publicado por um juiz de Porto Alegre, e com vários autores sobre as diferentes formas de assédio. E o autor mesmo falou de que o proselitismo, ou seja, o ensino da religião, seria uma forma de assédio religioso e que isso deveria ser condenado. Caramba, se isso é realmente um discurso completamente antagônico à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eu tentar convencer alguém da minha fé ou da minha religião, isto é assédio, então a propaganda que é feita na mídia sobre diferentes produtos que você tem que comprar esse ou aquele porque esse é melhor do que aquele outro também é assédio. Eu acho que você tem que ter a capacidade de filtro. Eu não posso impor a minha religião, mas eu creio que posso expô-la e a pessoa avalia se suas crenças são condizentes, se a minha é melhor ou coisa assim. Então, nós estamos até correndo o risco de ameaçar alguns desses direitos mais fundamentais do ser humano. Em termos, caminhando um pouquinho mais para os eventos finais em si, Ellen White realmente fala muito sobre a perda da nossa liberdade, especialmente por interferência da Igreja Católica Romana e suas pretensões de domínio universal. Eu até fiz uma pequena live para um grupo de pessoas do distrito de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, faz algumas semanas, e eu até mencionei parte disso que eu estou apresentando para vocês, mas eu creio que todos já ouviram falar nesse autor, Malachi Martin. Ele é um indivíduo que foi professor do Instituto Bíblico de Roma, um jesuíta, e ele enveredou um pouquinho para esse lado do misticismo, até de expelir demônios, exorcismo, esse lado um pouco místico, até dizem que o filme O Exorcista foi inspirado em alguns escritos dele, então ele tem esse lado. Mas ele lançou em 1990 esse livro, The Keys of This Blood, ou seja, as chaves deste sangue, que refere-se à igreja tendo o poder das chaves, e o subtítulo é A Disputa do Domínio Mundial entre o Papa João Paulo II, Gorbachev e o Capitalismo Ocidental. A edição do lado é a edição brochura, no caso, mas o conteúdo é o mesmo. Nesse livro ele fala que para exercer o seu domínio mundial, o catolicismo precisaria vencer os dois grandes blocos conflitantes, que seria, no caso, o comunismo e o capitalismo ocidental. E interessante que esse livro não traz nenhuma nota de rodapé, você precisa aceitar o conteúdo dele pela fé sem nenhuma comprovação. E eu fiquei assim um pouquinho com o pé atrás, até o pastor Dwight Nelson pregou um sermão logo que o livro foi lançado e mencionou esse livro, mas pesquisando eu descobri depois um artigo do mesmo Malachi Martin, publicado num famoso jornal americano aqui, em 1978, por ocasião da nomeação do Papa João Paulo II, quando ele foi a posse dele como Papa. E ele diz exatamente isso, que na sua posse ele fez um gesto, cruzando os braços no peito e um cardeal do lado, até o
o reprovou dizendo que não fizesse, mas ele manteve. Para quem não sabia, aquilo era simplesmente algo simples, mas representava lealdade aos princípios da Igreja Católica até que a morte chegasse. Então, ele fala nessa questão. Tem muitos detalhes que não vêm ao caso, mas ele diz também que para vencer, para atingir suas pretensões, o catolicismo, o Vaticano, precisa não só vencer os dois grandes blocos conflitantes, mas também os assim chamados grupos minimalistas. Os grupos minimalistas, que são grupos que são numericamente não tão significativos, mas que são muito eloquentes no seu discurso anticatólico. Entre eles, ele põe alguns batistas, põe outros grupos religiosos e os adventistas do sétimo dia. Então aqui nós temos algumas coisas assim que o nosso discurso não é isolado, outros também percebem esse lado das pretensões católicas. Alguns dizem que o Concílio Vaticano II mudou muita coisa, que até então a igreja era muito fechada e dali para frente mudou e se abriu bastante. E com certeza a Igreja Católica passou a ter muito mais diálogo ecumênico e de se aproximar das pessoas das outras religiões, até mesmo há alguns anos atrás convidaram os adventistas, a Associação Geral, para dialogar com o Vaticano sobre algumas coisas. Mas veja o seguinte, agora lembra-se que diálogo não é ecumenismo. Ecumenismo é quando num diálogo eu acabo comprometendo os princípios da minha fé. Mas não se iludam muito com o Concílio Vaticano II, porque ele é bastante claro nas pretensões. Vamos só ler esse texto aqui que diz: uma vez que a sociedade civil tem o direito de se proteger contra os abusos que, sob o pretexto de liberdade religiosa, se podem verificar, é sobretudo ao poder civil que pertence assegurar essa proteção. Deve manter-se o princípio de assegurar a liberdade integral na sociedade, segundo o qual se há de reconhecer ao homem o maior grau possível de liberdade, só restringindo esta quando e na medida em que for necessário. Esse texto pode parecer assim passar batido, como se dizia, mas veja o seguinte. Aqui diz que deve-se reconhecer a liberdade integral no maior grau possível. Então, já tem um qualificativo, não é liberdade incondicional, é o máximo que se pode fazer, mas com a salvaguarda de restringir a liberdade se for necessário. A pergunta é, o que levaria a essa restrição e quem a implementaria, quem decidiria quando é necessário? É óbvio que a própria Igreja Católica, ela não delegaria a ninguém outro essa prerrogativa. No mesmo Concílio Vaticano II, ali vocês têm os documentos, diz que promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, pois Cristo Senhor fundou uma só e única igreja. Você vai ver que o ecumênico está com acento como de... teria que ser também mudado ali. Mas, em outras palavras, é uma unidade entre todos os cristãos. Só que nessa ideia de unidade vem o elemento quem cede e quem coordena essa unidade. Ali diz bem claro que Cristo fundou uma só e única igreja. Que igreja é essa? Obviamente a igreja mãe. Então, ecumenismo, segundo a Igreja Católica, não é cada um ceder para o bem comum, para uma fraternidade universal. Não. É as igrejas desgarradas, protestantes, evangélicas e seja o que for, voltar ao seio da Igreja Mãe. Porque há uma só igreja.
verdadeira. Na declaração Dominus Jesus do ano 2000, a coisa fica ainda mais clara. Existe, portanto, uma única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. As igrejas que, embora estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a esta por vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia, ou seja, o sacrifício da missa. São verdadeiras igrejas particulares. Por isso, também nessas igrejas está presente e atua a Igreja de Cristo, embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica, enquanto não aceitam a doutrina católica do primado, logicamente de Pedro, que por vontade de Deus, o bispo de Roma objetivamente tem e exerce sobre toda a Igreja. Então aqui nós temos um documento que foi produzido em função do ano 2000, que era uma grande expectativa de haver uma aproximação cristã significativa, deixando bem claro que apenas o primado católico e a Eucaristia é que fazem sentido. Então todos os demais deveriam se unir a isso para um bem comum. O que Ellen White diz sobre isso? Ela diz bem claramente naquela declaração que aparece tanto nos testemunhos para a Igreja como no Grande Conflito, ela diz: quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por essa influência ou por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano e adotar as medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Isso é um assunto que nós não precisamos nem nos depararmos ou gastarmos tempo com ele, porque em realidade, isso já é mais do que evidente em nossos dias. A declaração semelhante no Grande Conflito traz alguns detalhes a mais. Mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sobre a influência desta tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Sabe que se a gente, meus amigos, se a gente tomar a sério essas declarações, a gente vê para onde a coisa está caminhando. Por isso que eu creio que nós deveríamos dar bastante ênfase a essas duas doutrinas, entre outras, mas a questão da imortalidade da alma condicional e a santidade do sábado, porque esses serão pontos realmente cruciais na nossa discussão. Para mim, essa doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina tremendamente negligenciada por nós. A gente confia que Ellen White no Grande Conflito trata disso, alguma coisinha ali, mas o mundo foi tomado conta em termos de misticismo, espiritualismo, espiritismo e o que você quiser colocar, especialmente nas publicações, os grandes best-sellers são nessa direção. Você tem ali o Harry Potter, o Alquimista, de Paulo Coelho e outros livros dele, praticamente o Paulo Coelho é dessa linha. E você tem o Senhor dos Anéis, etc.
E nossa resposta adventista parece muito tímida nesse lado, a tal ponto que as pesquisas feitas pelo Departamento de Estatísticas da Associação Geral aqui demonstram que vários membros da igreja, um percentual muito alarmante até, de adventistas têm dúvidas sobre o estado do ser humano na morte. E até me pediram para escrever uma lição da escola sabatina sobre isso, e que vai ser do quarto trimestre de 2022, porque há uma dúvida muito grande, é uma doutrina chave para o nosso pensamento adventista. O sábado nem se discute. O Dr. Roger Kuhn, eu acho que até alguns de vocês que fizeram o mestrado do SALT, um pouquinho, algum tempo atrás, quer dizer, alguns anos atrás, ele lecionava a classe de escritos de Ellen White por programa de mestrado do SALT. E no seu material sobre escatologia, ele deixa bem claro que Ellen White fala que o desfecho final, onde a liberdade religiosa deixará de existir, 3 grandes fatores convergirão. Ele coloca um quarto, que é a questão do transportes também. Mas ela diz aqui que uma grande crise moral, uma crise ecológica e uma crise econômica, essa fusão desses 3 elementos ali seriam cruciais para que a religião seja imposta por lei para salvar a nação americana. E ele coloca também, o Dr. Roger Kuhn, baseado no grande conflito, também uma crise de transportes. Nós estamos vendo tudo isso, crise moral. Nunca na história humana nós chegamos num ponto tão baixo como hoje, onde os próprios grandes líderes governamentais, eles têm advogados, direitos, etc, etc. E hoje nós temos um número muito grande de gêneros diferentes, e a crise econômica que o mundo está passando agora não resta a menor dúvida, e ecológica. E só um detalhe, algumas pessoas perguntam, escuta, e como é que está essa história do coronavírus aí, etc. Eu vi uma live de alguém dizendo ali, eu não sei se isso pode ser do diabo, também pode ser de Deus, porque Deus pune as pessoas, pode ser disso, daquilo, pode ser consequências naturais. Se você tomar a sério o que Ellen White diz, nesse mesmo capítulo, em outros lugares, ela diz claramente que Satanás está estudando nos laboratórios da natureza para gerar doenças, enfermidades, calamidades, e até para poluir o próprio ar. Deus não mataria pessoas inocentes dessa forma. Ele pode permitir, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é de origem satânica, e Deus, que é profissional em transformar males em bens, quem sabe pode nos despertar que outros meios não conseguiriam. Interessante que quando foi lançado a Carta Apostólica Dies Domini, e isso foi em 98, se eu não estou equivocado, várias pessoas disseram, agora é o fim do mundo, temos que sair para o mato aí, ou para o campo, para qualquer lugar nos esconderem, teríamos que nos esconder. E eu até fui convidado a fazer palestras em várias cidades do Equador, porque muitos achavam que era o fim do mundo, o decreto dominical, e tem que ir para deixar as cidades. O fim não veio, e as coisas voltaram ao normal, pelo menos, aparentemente. Mas toda a grande crise já despertam pessoas que dizem que nós temos que sair imediatamente. E alguns gostam só do livro Vida no Campo e ignoram que temos o outro livro que foi até publicado para trazer o equilíbrio a isso, que se intitula Ministério para as Cidades. Então esses 2 livros deveriam ser lidos juntos praticamente. A vida fora é melhor? Lógico. Tanto é que hoje se fala que
devemos evitar grandes concentrações. Alguns indivíduos dizem até que o grande problema em Manhattan e na Grande Nova York é que é uma cidade vertical, não é espalhada. E muitas pessoas usam transporte público, como no caso o metrô, e os elevadores. Isso foi um caso, aliás, agentes de contágio bastante significativos, porque a pessoa apertava o mesmo botão, pegava os mesmos corrimões, ou sei lá o que você quiser, e isso ajudou a propagar muito sem os devidos cuidados pertinentes. Mas tenha em mente isso. A vida fora é melhor, havendo condições. Mas quando a pessoa não tem nem emprego e nem condições de sobreviver, é muito difícil você dizer vá para o campo e morra de fome lá. Esse idealismo como é que eu vou dizer, da agricultura de sobrevivência nem sempre funciona pela questão de frustrações, de colheitas, etc. Mas é o ideal, tendo condições, tendo uma forma de sobreviver, ok. Só que Ellen White é bem clara que o sinal para deixar as grandes cidades é o decreto dominical nacional nos Estados Unidos. E o decreto de morte para sair das pequenas cidades. Só que as pessoas contra-argumentam e dizem, mas você de última hora não vai conseguir sair, tem que haver um planejamento. Está certo que deve haver um planejamento. Mas, por outro lado, eu creio também que se o diabo conseguisse que todas as pessoas, todos os adventistas abandonassem nesse momento crucial a cidade de São Paulo e ele pudesse controlar toda a cidade, o seu ideal estaria atingido. Então o pastor La Roca sairia daquele seu edifício lá, o pastor Fernando Iglesias também não cantaria mais, nem oraria, nem nada, todo mundo ali. Esse é o ideal. Não, mas nós temos que evangelizar cidades saindo para o campo e voltando para lá. Eu creio que esse é o ideal, não estou questionando, mas também, por outro lado, existe o outro lado da moeda, onde Ellen White diz que Deus nos colocou em diferentes lugares estratégicos para nós sermos luzes onde estamos. A influência das cidades é negativa em termos de poluição, com certeza. Poluição em todos os sentidos, física, moral, etc. E ela diz também que nós teremos uma bênção maior em estudar as lições de Cristo onde foram contadas em meio à natureza. Mas ainda existe uma missão, e eu creio que como José no Egito e Daniel em Babilônia, ele não foi para o campo, bom, vou largar tudo isso aqui e vou lá. Ele continuou sendo uma luz em Babilônia ali. É óbvio que ele não ficou restrito, mas ele foi uma luz e não abdicou dos seus princípios. Ellen White tem várias declarações sobre isso. O ideal seria colocar as duas juntas, mas como eu mencionei no início, Gerhard Hazel, desculpe, que estava chegando uma ligação que eu tive que desativar. A respeito de profecias não cumpridas, existe sempre o perigo de o intérprete especular e sutilmente tornar-se ele mesmo um profeta. E é isso que nós estamos vendo hoje. Toda a grande calamidade traz após si pessoas que têm essa tendência muito forte de tentar prever a segunda vinda. Uma meditação matinal escrita já faz vários anos, eu tenho a impressão que foi publicada em 1987, de Dick Wynne, onde ele diz, se eu puder marcar a segunda vinda, mais ou menos daqui a 5 anos,
mas você puder marcar para daqui a 2 anos, você, na mentalidade de muitas pessoas, será mais zeloso, um melhor adventista do que eu. Só que Ellen White diz que nós não devemos nem antecipar e nem postergar essa questão. Deixa por conta de Deus, nós não temos mais uma mensagem baseada em tempo. E eu creio que nada melhor do que deixar de lado todas essas especulações que existem hoje e ficarmos firmes na inamovível palavra de Deus, a Bíblia, e também alguns livros como os Eventos Finais, onde os últimos acontecimentos são colocados numa sequência bastante confiável nessa compilação. E voltando ao texto que nós lemos inicialmente, de Lucas, só lembrando aqui, ele fala de sinais e depois diz ali no verso 26 que os poderes do céu serão abalados. Lembram que Ellen White faz a distinção entre os sinais e o abalo das potestades ou dos poderes dos céus? E é bem o que aparece aqui. Haverá sinais, homens desmaiarão de terror por causa do que acontece, e os poderes do céu serão abalados, então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aqui eu creio que vem a atitude que nós devemos ter. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Como disse alguém uma vez, que se você ainda não tem essa atitude de exultar e erguer a cabeça, é porque você já está atrasado. Porque aqui o texto diz que não é quando os acontecimentos já terminaram, quando estão no meio, mas ao começarem estas coisas a suceder. Então você tem a atitude que devemos tomar e o tempo em que essa atitude deve ser assumida, ao começarem essas coisas a suceder. Que Deus ajude que a gente possa trazer uma mensagem de esperança nesses momentos cruciais e vamos aproveitar esse momento no qual as pessoas estão suscetíveis a ouvir o Evangelho. Eu creio que alguns benefícios que nós vamos tirar, lamentavelmente com muitas perdas por um lado, mas algumas bênçãos por outras, nós estamos aprendendo a conseguir realizar reuniões, e até significativas, sem precisar gastar dinheiro com viagens. Então, é uma economia para a obra o fato de a gente despertar a usar o Zoom. E um outro fator importante, que creio eu que venha a acontecer, é a abertura de muitos países extremamente secularizados, onde acham que o dinheiro e o poder resolvem tudo, e agora você vê que isso não é o fator determinante. Então, eu creio que alguma abertura vai acontecer. Só que há um grande risco. Se nós não aproveitarmos esse momento, é bem fácil, e pode isso suceder, das pessoas se voltarem ao misticismo, como ocorreu em outras ocasiões, especialmente após a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã abalou muito o mundo, especialmente Estados Unidos, e muitos dos jovens que entraram nessa contracultura buscaram preencher o vazio existencial com as filosofias místicas orientais. E isso é uma tendência. Até mesmo os físicos, que são pessoas lógicas, que é a matemática aplicada, eles têm uma tendência à nova era. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito, porque normalmente o indivíduo físico, ele é um indivíduo muito lógico, mas ele também tem uma carência, um vazio existencial, e que acaba tentando preencher com esse lado místico, sobrenatural, não necessariamente bíblico. Nós temos que aproveitar a nossa oportunidade agora, antes que o pêndulo vá para o outro lado.